Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula. Nós estamos então com o livro de Atendente de Farmácia. Hoje nós vamos começar o capítulo 11, na página 63. Quais são as classes dos medicamentos? Sim, o medicamento é dividido por classes. E hoje nós vamos conhecer quais são elas. Então nós temos aqui várias tabelas, no nosso livro. Começando por aqui. Vamos conhecer. Então, nós temos os medicamentos analgésicos. Quais são os medicamentos analgésicos? São medicamentos utilizados para aliviar a dor. Então, a gente tem o tipo forte e fraco, né? Forte porque vai combater dor mais intensa. E fraco combate as dores mais moderadas, mais leves. Então, a gente tem o Tramal e temos o dipirona, Doril, assim por diante. Antitérmicos, alívio da febre. A gente tem o paracetamol, a dipirona. Antigripais, alívio dos sintomas gripais e resfriados. Resfenol, coristina D. Virando a página, na página 64, a gente vai conhecer os antiácidos, que eles vão combater o ácido clorídrico que fica no estômago. E aí a gente tem vários medicamentos que fazem essa função, como o gastrogel, a magnésia bisurada, que são os mais famosos. Reeducadores intestinais, ele vai regular a função normal do seu intestino. Naturete é um deles. Medicamentos laxativos e purgativos. Ou seja, eles vão facilitar a eliminação das fezes, estimulam a contração do seu intestino para poder estar eliminando as fezes. O Gutalax é um medicamento como esse. Antiflatulentos, eliminam os gases. Luftal é um bem conhecido. Antiespamódicos, eles diminuem a frequência e a força de contração da musculatura lisa. Onde que tem musculatura lisa, o músculo liso? No estômago, no intestino, no útero e na bexiga. Então, Buscopan e Atroveran são medicamentos como esse. Reidratantes orais, eles vão repor rapidamente a água e sal mineral. O soro caseiro é um deles. Hepatoprotetor são medicamentos que protegem as células do fígado e assim vai contribuir para o equilíbrio do órgão. O Hipocler é um medicamento assim. Antimicóticos e fungicidas, eles vão combater as infecções causadas por fungos. Canesten é um. Antisséptico, ele destrói ou inibe o crescimento dos micro-organismos. Dentro do antisséptico, a gente tem o antisséptico bucal, o ocular e o de higiene da pele. O bucal, Cepacol, que é um bem conhecido. Higiene ocular, água boricada, colírio. Higiene da pele, Dermacide, água oxigenada. Virando a página, na página 66, nós temos os antisseborreicos, que vão diminuir o acúmulo de gordura na pele do couro cabeludo. E assim ele remove toda a oleosidade do nosso couro cabeludo. Temos o Celsum azul, Dermotivin sabonete também. Descongestionantes aliviam a congestão nasal. Rinossoro, Conidrim e assim por diante. Medicamentos para testes e diagnósticos são substâncias usadas para examinar o organismo, o desempenho da função do nosso organismo. Então, é o teste de gravidez que nós temos e a fita de glicemia capilar. Temos as vitaminas também, que são essenciais para o bom funcionamento do nosso corpo. Então, a gente tem vitamina para cabelo, vitamina para o corpo, para o músculo, enfim, tantas vitaminas que estão presentes aí no mercado hoje em dia. Então, a vitamina A, B, C, D e assim por diante. Antianêmicos, como o nome já diz, combate a anemia.
O Noripurum é esse medicamento. Antibióticos, ele inibe ou ele destrói as bactérias, aquela infecção. Azitromicina, ciprofloxacino. Anti-inflamatórios, combate os sintomas como febre, dor, edema. O que é edema? É inchaço. Então, a gente tem tipo de medicamentos assim, que são hormônios corticoides, e a gente tem medicamentos na ação de ciclogenase, ou seja, eles vão diminuir as substâncias álgicas, ou seja, algia significa dor, então ele vai estar diminuindo a dor. Então, a gente tem com corticoide as cortisonas e o outro tipo que é o cataflã, peroxicam. Virando a página, na página 68, nós ainda temos mais medicamentos. Os antialérgicos, que vai combater a alergia. Quais são esses medicamentos? Fexofenadina é um deles. Antidiarreicos tratam a diarreia. Então, a gente tem o Calmagma e Mosec, que é um bem conhecido. Os emolientes, eles funcionam para lubrificar e suavizar toda a mucosa da nossa pele, o óleo de amêndoas, manteiga de cacau. Otológicos, eles cessam a dor do ouvido. Lidosporin é um deles. Antieméticos, aliviam e impedem os sintomas da ânsia, da náusea. Plasio. Disfunção prostática. Ele é usado quando tem uma disfunção na próstata, uma disfunção benigna, não quando é um câncer, tá? Então, o Proscar é um deles. Relaxantes, relaxante da musculatura esquelética. Então, aí a gente tem o relaxante central, que vai agir no sistema nervoso central como o Dorflex, e relaxante periférico, que vai normalmente estar associado com anestésicos, que é o pancurônio. Mas não acabou não, ainda tem mais medicamentos. Na página 70, a gente tem os vermífugos, que combatem os vermes. Ascaridil. Tricomonicidas, palavra difícil, ele combate as infecções. Antiulcerosos, tratam das úlceras, né? Omeprazol. Colírio e pomada oftalmológica, o próprio nome já diz, é para infecção oftalmológica, né? Qualquer probleminha aqui na região ocular. Cloranfenicol. Broncodilatador, vai ter uma dilatação nos brônquios, nos pulmões. E aí a gente tem dois tipos, os agonistas adrenérgicos, ou seja, ele produz taquicardia. E o metilxantinas, que tem uma ação mais lenta, mas usado por via oral. Então, a gente tem o Berotec, a Aerolim, e também temos o teofilina. Antitussígenos ou expectorante, para tosse. A gente tem medicamentos que é para tosse alérgica, como o Decadron, e para tosse com catarro, como o Ambroxol. Mas nós temos também medicamentos digestivos, que vai estimular a produção e a liberação de bile. O eno, anestésicos, ele determina um bloqueio reversível na condução nervosa. E aí ele provoca a perda de sensações. Lidocaína é um deles, a morfina é um deles, aí vai combater dores mais intensas. Antidiabéticos, para controlar o nível de glicose no sangue. Metformina, anticolesterol, vai regular o colesterol. Simvastatina, antiglicérides, reduz o nível de triglicérides no sangue. Fenofibrato, antihipertensivos, controla a pressão. E dentro dos medicamentos antihipertensivos, a gente tem várias classificações. Temos os que são diuréticos, como hidroclorotiazida, antagonistas de cálcio, Lisapres, temos os beta-bloqueadores, propanolol,
metoprolol, inibidores, que é o captopril, enalapril, capotem, e temos o bloqueador de receptor de angiotensina, losartana. Então, existem muitos medicamentos para controlar a pressão, além desses que a gente citou aqui. Os diuréticos vai diminuir a reabsorção de água, né? Com certeza a gente vai mais no banheiro. Então, a gente tem os depletores de potássio, eles causam hipopotassemia. A gente tem o clortalidona. A gente tem os poupadores de potássio, que é o espirolactona. E diuréticos, que é o furosemida. Os cardiotônicos, quais são os medicamentos cardiotônicos? Eles aumentam a força da concentração do coração. Digoxina. Medicamento vascular, então ele vai atuar nos vasos sanguíneos, vai combater hemorragia. Canaquion. Também temos dentro dessa classificação os medicamentos que ajudam na circulação do sangue. Então, Venocur, Venalote e os vasos dilatadores, onde vai dilatar os vasos para o sangue poder passar melhor. Sustrate. Antineoplásicos são medicamentos quimioterápicos para tratamento de câncer. Alqueram. Anticoagulantes, eles prolongam o tempo de coagulação do sangue. Não deixa com que ele coagule tão rápido. Marevan. Antiherpéticos. Agem atenuando a dor paliativa, não vai ser curativa. Ela diminui os sinais, sintomas de herpes também. Aciclovir. Orexígenos estimulam o apetite. Profol é um deles. E virando a página, na página 74, nós temos os hormônios, que é o hormônio de crescimento, somatropina. Também temos o hormônio T3 e T4, que é aqui na tireoide. Levotiroxina, Puran, T3 ou T4. Anticoncepcional, a maioria já conhece, para evitar a gravidez. E aí a gente tem muitos anticoncepcionais. Nós temos o Yasmin, a Diane, Selene e daí por diante. Ovulatórios, vai estimular a ovulação na mulher. Serofene. Antidepressivos, vai combater a depressão. Fluoxetina, Pondera. Temos também os ansiolíticos, que vai diminuir a ansiedade. Bromazepam, topiramato. Antiparkinsoniano, vai tratar os sintomas de Parkinson. Levodopa, os angionistas dopaminérgicos também. Nós temos os hipnóticos e sedativos. Não é que a gente vai hipnotizar alguém, não, mas ele vai tratar da insônia, da tensão emocional, vai induzir a pessoa ao sono. Dormonide. Neurolépticos, eles tratam pacientes com uma desorganização mental no pensamento, transtorno de comportamento. Então, o carbonato de lítio é um deles. Analgésicos narcóticos, eles vão diminuir o ritmo cerebral, que está muito acelerado. Então, faz a pessoa adormecer e assim elimina a sensibilidade. É muito utilizado para quem tem problemas de convulsão, crises convulsivas. Fenobarbital, que é o Gardenal. Anorexígenos, eles reduzem o apetite. O anfepramona é um deles. Então, nós temos uma grande classificação de medicamentos. É claro que é difícil a gente conhecer de cabeça, saber e decorar todos esses, né? Mas é muito importante que a gente tenha um conhecimento que eles existem. Então, na página 75, nós temos uma questão. Cite o nome de 3 analgésicos. Quem será que vai conseguir, hein? Virando a página, na página 76,
Pergunta número 2. Cite 3 anti-inflamatórios não esteroidais. 3. Cite conforme a bula do medicamento losartana. Então, para responder esse, eu tenho que procurar a bula do losartana. Qual é a indicação do losartana? Ele serve para quê? É contraindicado para quem? Qual é o efeito colateral do losartana? Qual é a reação adversa? E o último, qual é a interação medicamentosa do losartana? Mas a gente tem outros tipos de medicamentos. Na página 77, nós vamos conhecer que os medicamentos de referência, que são aqueles medicamentos de marca, né? São aqueles que possuem uma segurança, uma eficácia no tratamento e na qualidade comprovada desse medicamento. Ele está registrado na Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, são princípios ativos para que a gente tenha um novo medicamento no mercado, né? Um princípio ativo novo. Quando eles são descobertos para tratar novas doenças, como estão tentando descobrir da Covid-19, é preciso que ele passe pela Política Nacional de Medicamentos do Ministério da Saúde. Então, ele tem toda uma norma para ser passado para depois chegar até nós. Então, na página 77, a gente vai ver quais são as regrinhas. Primeiro, tem que ter o reconhecimento de 3 categorias fundamentais. No homeopático, em pequenas doses, eles vão tratar o doente através dos seus princípios. O alopático, eles são receitados pelos médicos, são substâncias químicas que eles vão agir diretamente no organismo. E eu tenho os medicamentos fitoterápicos. E o que são? São medicamentos que é feito à base de plantas, raízes ou plantas inteiras. Qual é a segunda regrinha, então? Através de verificação da qualidade, para que ele chegue no mercado até nós, ele precisa ter uma boa qualidade, segurança e eficácia desse medicamento. Isso é comprovado com estudos clínicos feitos em laboratório. A outra regrinha é o controle da matéria-prima. Então, depois de ele ter passado por essas regras anteriores, a gente pode utilizar com toda segurança, porque ele já passou por todo o processo de pesquisa. E aí ele começa a ser incluso na lista de medicamentos de referência da Anvisa. Mas além de tudo isso, nós temos um medicamento que a gente chama de medicamentos similares. O que é um medicamento similar? Eles são identificados pela marca ou nome comercial. E eles têm um princípio ativo com a mesma forma farmacêutica, a mesma via de administração de um medicamento de referência. Um medicamento similar nunca deve ser substituir o medicamento de referência. Medicamento genérico. Medicamento genérico, muitas pessoas já viram, tenho certeza que você também já viu. Ele tem na sua embalagem um G. E ele está escrito medicamento genérico. O que são esses medicamentos? Ele tem o mesmo princípio ativo que o medicamento de referência. Eles não têm nome, não têm marca ou algum apelidinho. Eles, na sua caixinha, ele só vai constar o nome do princípio ativo. E o medicamento genérico só pode ser comercializado depois de ter sido liberado a sua patente. É importante nós vermos também na página 79 que além dos medicamentos, a gente também precisa conhecer o local de comercialização desse medicamento, né? Também o local de comercialização dos remédios. Existe uma diferença entre farmácia e drogaria. Qual é a diferença? No artigo 4º da Lei de 1973, a gente vê que farmácia é o estabelecimento de manipulação de fórmula magistral e oficinal.
Lá também tem o comércio de drogas, de medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos. E também compreende a dispensação e o atendimento privativo de unidade hospitalar ou de qualquer outro equivalente. E drogaria? Drogaria é o estabelecimento de dispensação e comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos. Então, na farmácia eu posso ter a manipulação, na drogaria não. Na página 79, a gente tem uma pesquisa a ser realizada. Vamos fazer? Então, pesquisa em uma farmácia próxima aí da sua casa os nomes similares de medicamentos. Quais medicamentos? Qual que é o similar do dipirona, do paracetamol, do propanolol, do glibenclamida, metformina, ácido acetilsalicílico, azitromicina e amoxicilina. Então, pessoal, bons estudos, boas pesquisas. Estudem, façam os exercícios e até a nossa próxima aula. Tchau!